Olá, serei seu professor nesta videoaula de sensores tipos. Vamos começar? Os temas dessa aula serão sensores de princípio contínuo e encoders. Então, na aula passada nós vimos vários tipos de sensores do processo discreto. Sensores que normalmente vão nos dizer se há ou não a presença de um objeto ou de um material. Agora nós vamos ver os sensores do princípio contínuo. Os sensores do princípio contínuo, eles normalmente vão converter uma grandeza física num sinal elétrico. Veja, por exemplo, o sensor de pressão. Antigamente, utilizava-se muito um manômetro como um único instrumento para fazer a medição de pressão. Como funciona o manômetro? Você tem ali um tubo, essa pressão é inserida nesse tubo e então um ponteiro passa a movimentar-se numa escala. Hoje, os sensores de pressão utilizam do mesmo princípio do manômetro, mas com uma eletrônica envolvida. Então, na realidade, o sensor de pressão, ele captura o valor numa tomada de pressão e este valor de pressão ele converte num sinal elétrico através do seu transdutor. Os sensores de pressão de hoje em dia são muito precisos. Então, você consegue utilizá-lo para uma série de aplicações. Não apenas verificar a pressão na linha, mas, por exemplo, fazer uma medição de nível por pressão. Então, os sensores de pressão são bastante utilizados no segmento industrial. Temos, então, os sensores de nível. Os sensores de nível podem ser apresentados com diversas características. Nós temos os sensores de nível através de ultrassom, nós temos os sensores de nível através de pressão, nós temos os sensores de nível através de sensores capacitivos, ou seja, vários sensores capacitivos colocados numa barra e à medida que o nível vai subindo, ele vai incrementando esses capacitores. Temos então os medidores de vazão. Os medidores de vazão também têm diversos princípios. O mais utilizado é o do tipo palheta. Nesse tipo palheta, você tem uma linha e nessa linha um fluxo de um determinado material, água, por exemplo. Eu quero detectar se há ou não a presença do fluxo desse líquido. Então, há uma palheta inserida nessa tubulação e à medida que eu tenho o fluxo da água, essa palheta é movimentada. Essa movimentação indica se há ou não o fluxo ou até qual é a potência desse fluxo. Então eu consigo também fazer uma detecção de quanto de vazão eu tenho na minha linha. Tem outros princípios, fazendo essa medição de vazão por pressão, fazendo essa medição por dispersão térmica, com um sensor de temperatura que detecta a velocidade desse líquido passando pelo sensor. Então são vários princípios para fazer uma medição da vazão de um determinado líquido numa linha, numa tubulação. Os sensores de velocidade são aqueles muito utilizados em veículos. Esse sensor ele faz um monitoramento de um eixo e então converte essa movimentação num sinal elétrico de frequência. Quanto maior é essa frequência, maior é a velocidade. Então, através desses sensores, nós podemos fazer diversos cálculos para chegar aos valores das velocidades. Vamos ver então alguns outros princípios de sensores que, embora menos utilizados em aplicações mais específicas, também são muito importantes nos ambientes industriais. Nós temos o sensor de pH, que faz uma medição da acidez da água. Muitos produtos químicos ou muitos processos de produtos que envolvam produtos químicos são utilizados esses sensores de pH para fazer uma medição da qualidade do produto. Os sensores de umidade, que servem para diversos propósitos, até mesmo para verificar se vai chover. Vamos ver também os sensores de tensão e corrente, que buscam verificar a presença ou não da tensão e da corrente em circuitos ou até em objetos. Os sensores de fumaça e gás, muito importantes para a segurança das áreas. O sensor de fumaça ele tem um princípio bastante interessante. Dentro deste invólucro aqui é feito um labirinto. Nesse labirinto a gente tem
numa ponta um emissor, numa outra ponta um receptor. Quando a fumaça de um cigarro, por exemplo, adentra a esse sensor, essa fumaça vai preencher esse labirinto. Preenchendo esse labirinto, ele vai interromper o feixe de luz e então ele vai acionar dizendo que há presença de fumaça. Há diversas legislações que exigem, por exemplo, o uso de um sensor de fumaça em quartos de hotel, para evitar assim até alguns incêndios históricos que já aconteceram em alguns prédios. E o sensor de gás é também muito importante nos processos, nas grandes tubulações que têm a presença de gás, principalmente para a equipe de manutenção. Infelizmente, existem muitos casos de óbitos de pessoas que foram realizar manutenções em tubulações e nessas tubulações havia algum resíduo de gás, um gás tóxico. Então, os sensores de gás, eles ajudam a prevenir esse tipo de situação. Ainda dentro da característica dos sensores, nós vamos tratar aqui dos encoders. Os encoders são equipamentos que fazem o monitoramento do deslocamento e da velocidade de eixos, ou motores, equipamentos rotativos. Nós temos duas categorias de encoders, o encoder incremental e o encoder absoluto. O encoder incremental está sendo demonstrado aqui o seu mapa, ou seja, o encoder é um disco, esse disco ele vai girar junto do eixo daquela máquina rotativa. Esse eixo do encoder incremental, ele será visualizado por um sensor fotoelétrico. Então, esse sensor ele vai atuar sempre que estiver num quadradinho preto e desligar sempre que estiver num quadradinho branco. Portanto, à medida que esse eixo vai se movimentando, está sendo gerado um sinal quadrado. Esse sinal vai ter uma frequência de acordo com a velocidade do giro desse disco do encoder. Então, esse é o encoder incremental. Ele é utilizado principalmente para detectar velocidade. Eu consigo também detectar o deslocamento, mas se o meu eixo gira por um sentido horário ou anti-horário, ele não vai fazer percepção. Ele vai apenas continuar gerando a minha onda quadrada. Já o encoder absoluto tem este mapeamento no seu disco. São vários sensores fotoelétricos fazendo a medição desse disco, e então nós temos realmente um mapa. A volta de 360 graus é traduzida neste mapa do encoder absoluto. Portanto, eu consigo saber exatamente qual é a posição de movimento desse meu eixo. Esse encoder absoluto é muito utilizado em braços robóticos. Já que no braço robótico eu preciso de uma precisão muito alta, eu preciso saber exatamente para qual ângulo foi rotacionado aquele eixo. Eu só consigo isso através do encoder absoluto. Quanto mais detalhes tiver o mapa desse encoder absoluto, melhor é a sua resolução. E então mais precisa é essa medição de deslocamento. Para encerrarmos esse assunto dos sensores, vamos verificar a sua polarização. Nós já comentamos que os sensores, nas suas simbologias, demonstravam a alimentação, positiva e negativa. Agora, nós temos dois tipos de sensores quanto ao sinal que ele envia. São os sensores PNP e o NPN. Na realidade, isso vai distinguir exatamente se o tipo de sinal que o sensor envia é positivo ou negativo. Então, eu tenho um sensor PNP. Nesse sensor PNP, o sensor está emitindo um sinal positivo naquele fio do meu sinal. Esse fio do sinal é jogado num controlador, ou até mesmo numa pequena carga. Então, é muito importante sabermos essa característica. Por quê? Se o meu controlador está esperando um sinal positivo do meu sensor e eu instalo ali um sensor NPN que envia o sinal negativo, o controlador não vai identificar esse sinal. Isso é muito importante porque existe no mercado os dois tipos de sensores. Dependendo do fabricante, ele adota como um padrão os sensores PNP ou os sensores NPN. Por exemplo,
Os fabricantes japoneses costumam adotar como padrão o sinal NPN, ou seja, o sensor faz o chaveamento do negativo. Isso porque os controladores lógicos programáveis das empresas japonesas também estão padronizados para utilizar o sinal negativo. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Foi separado um link sobre sensores industriais. Então, neste vídeo, serão demonstrados para vocês várias aplicações desses diversos sensores industriais que nós vimos nessas videoaulas. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto sensores tipos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!